A gente vai ao vivo até o Rio de Janeiro. Durante uma audiência no Congresso, o representante da Confederação Nacional do Comércio, Gilberto Alvarenga, demonstrou preocupação com um aumento possível de impostos no setor de serviços com a reforma tributária. Rodrigo Viga, mais uma discussão com relação à reforma que precisa avançar, mas que pode ter alguns entraves como esse na hora de discuti-la, não é, Viga? Sem dúvida, Adriana. Já se imaginava, né? Esse grau de tensão, de debate, de discussão, até de lobby de alguns setores que estão preocupados com os impactos dessa tão aguardada reforma tributária. Muita gente ainda não se atentou, mas a reforma tributária só vai estar completa efetivamente, sabe quando, Adriana? Lá em 2078. Tem todo um período de transição, fica toda aquela expectativa com relação às alíquotas, né, dos setores, como vai ser a alíquota do CBS, da CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que vai aglutinar impostos federais, como é que vai ser também a alíquota do imposto sobre bens e serviços, o IBS, que vai reunir ISS dos municípios com o ICMS dos estados, mas está todo mundo ali fazendo a sua conta com base no que já foi apresentado até agora, nesse, vamos dizer assim, rascunho, nesse preâmbulo da reforma tributária, que ainda não foi votada, é corrida contra o tempo, o recesso parlamentar está chegando, os prazos não estão sendo ainda rigorosamente cumpridos como se imaginava, como se estimava inicialmente. Agora, é bem verdade que é um assunto muito complexo, não dá para discutir na base do afogadilho para que não haja arrependimento mais à frente, embora só esteja completamente concluída, vou repetir e frisar, em 2078. O Gilberto Alvarenga, representante da CNC, esteve nessa audiência e manifestou toda a preocupação com alguns setores do segmento de serviços e também de comércio que podem ter a sua carga tributária, pelos cálculos preliminares, triplicada. Vamos ouvir o que ele disse nesse compromisso em Brasília, na capital federal. Modificar a tributação do serviço, minimamente do curto prazo, pode gerar aspectos significativos na própria economia. Quando a gente fala em empresas que hoje estão no lucro, no regime não cumulativo, é um número muito menor de empresas prestadoras de serviços no regime não cumulativo. Mas quando a gente fala de empresas no regime cumulativo, hoje elas podem ter um aumento significativo da carga tributária e não veem, e isso aí a gente traz opiniões dos nossos associados, não veem a possibilidade de repassar isso para o consumidor final. Então essa é uma grande preocupação. Esse é o Gilberto Alvarenga. Lembrando que essa semana a gente também conversou com o Fábio Bente, que é economista da CNC, que apontou que alguns setores podem ter um aumento de carga tributária de 171%. Já o secretário do Ministério da Fazenda, que trata do assunto, só disso, basicamente, o Bernardo Api, diz que essa reforma vai ter, de alguma forma, equilíbrio, vai ter, de alguma maneira, uma equalização e até mesmo uma compensação. Os estados e os municípios ficam aguardando também qual vai ser o tamanho daquele fundo compensatório, daquele fundo de compensação. Fala-se, ou pede-se pelo menos mais de 70 bilhões de reais. E rapidinho, viu, Adriana? Só para fechar, a gente está aqui em frente ao Museu da Manhã, daqui a pouco saem os dados do censo 2022, era para ser o 2020, mas houve problemas da pandemia e também problemas orçamentários, mas como de sempre, né, como de praxe, Polícia do Rio de Janeiro nas ruas, 3 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos pela Polícia Federal na Zona Oeste da capital, pessoas que emprestavam as suas contas bancárias para fraudes bancárias digitais, uma atuação inclusive em parceria com a Febraban, e 28 presos por conta da venda falsa de veículos aqui no Rio de Janeiro. Mais detalhes ao longo da nossa programação, viu, Adriana? Combinado.